Capítulo 116 Cidade da Moda. De manhã, enquanto compravam no Le Marché du Quartier du Gentleman, Lumière notou que os cidadãos de Trier se vestiam casualmente, ou talvez corajosamente. Isso ficou evidente nas mulheres que usam mangas curtas que mostravam seus antebraços ou roupas com ombros recortados que exibiam suas clavículas. Por outro lado, não havia escassez de trajes peculiares. Na região de Dariège, um feiticeiro como Osta, vestindo uma túnica preta e capuz, se assemelhava a uma renda antiga. Era impossível para ele andar pelas ruas abrementes sem ser parado pela polícia. Em Trier, no entanto, os transeuntes não lhe deram importância. Tais aparências eram muito comuns. Pessoa vestida com uma variada de roupas antiquadas. Ostatru foi, sem dúvida, mais cauteloso. Periodicamente, ele olhava por cima do ombro para detectar qualquer pessoa suspeita, mas Lumière mantém uma distância tão grande que nenhum delas estava dentro da linha de visão do outro. Lumière segue Osta de uma rua para outra, seguindo o olho fraco da colônia inferior. Enquanto como lâmpadas de gás iluminavam os arredores, Osta se transformou em uma rua protegida por cúpulas de vidro e estruturas de aço. Este lugar foi bem iluminado e alinhado com lojas de luxo. O mármore liso pavimentou o chão, e a área movimentada com pedestres, um contraste gritante com as ruelas em ruínas de Marché du Quartier du Gentleman. Este é o Arcade Aurore mencionado. Lumière observou Osta fazendo uma pausa na frente de uma loja para admirar uma vitrine. Ele também diminui a velocidade, examinando a área. Ele rapidamente avistou pessoas envolvidas em comportamento incomum. Vestidos com trajes formais, homens e mulheres andavam com tartarugas de tamanhos variados. Como tartarugas avançaram, e seus donos, segurando uma corda, arrastaram-se vagarosamente para trás. Ao ver um homem vestido com um terno formal preto e chapéu de seda andando com uma tartaruga, Lumière não pôde escolher de perguntar: "Meu amigo, o que você está fazendo?" O homem virou a cabeça, revelando um rosto em pó. Ele responde com um sorriso: "Estrangeiro, eu estou simplesmente dando um passeio, andando minha tartaruga." Em pouco tempo, Osta chegou ao outro extremo da arcada. Por que uma tartaruga? Lumière não escondeu sua perplexidade. O cavaleiro impecavelmente preparado parecia satisfeito em compartilhar sua filosofia de moda. Ele sorriu explicou, a maioria dos trieriens gosta de andar vagarosamente, mas eles não conseguem entrar em essência do lazer e da elegância. Eles sempre andam rapidamente e parecem apressados. Um verdadeiro passeio é mais lento do que uma tartaruga. Assim, andamos tartarugas e deixá-los levar a enfatizar o nosso ritmo de lazer. É um medidor para medir a velocidade de caminhada e um dispositivo para quantificar a elegância. Lumière teve que admitir que Trieriens consistentemente expandiu sua perspectiva como um caipira de Cordoue. Aurore não pode ter escrito uma história sobre andar com uma tartaruga. Um verdadeiro Trierien. Lumière aplaudiu, seu tom pingando de sarcasmo. Lamentavelmente, o cavaleiro não consegue entrar sua mensagem subjacente. Ele sorriu modestamente e continuou a seguir a tartaruga em um ritmo calmo. Em pouco tempo, Osta chegou ao extremo da arcada. Lumière esperou por um momento antes de seguir cautelosamente. Depois de sair da arcada, Osta se posicionou pela parada de carruagem pública nas proximidades. Em poucos minutos, uma enorme carruagem, puxada por 2 cavalos, chegou. A carruagem foi dividida em 2 níveis. O exterior pintado de amarelo tinha palavras, como linha 7, escrito em intisiano. O motorista vestiu um casaco verde curto e um chapéu de abas largas para afastar a chuva. Quando uma carruagem parou, um condutor com um pequeno chapéu, camisa listrado e calças pouco atraentes apareceu na porta aberta, examinando cada passagem que entra no transporte como se fosse criminosos. Osta foi a terceira pessoa a subir a bordo. Ele escolheu um assento na janela, observando os transeuntes e os homens e mulheres tomando seus assentos. Lumière assistiu de longe sem se aproximar. Foi somente quando a carruagem da linha 7 se afastou que ele acelerou seu ritmo, praticamente correndo para alcançar. Dada a velocidade relativamente lenta do transporte público e a regra de parar em todas as estações, Lumière não estava preocupado em ser desidado para trás. Enquanto corria, alguns pedestres o olhavam curiosamente, enquanto alguns até corriam ao lado, aparentemente acreditando que essa era a última tendência. Há algo de errado com o seu cérebro. Lumière não sabia se devia rir ou chorar. Depois de 3 paradas, ele viu Ostatru desembarcar da carruagem pública.
Esta área já fazia parte do Le Marché do Quartier do Gentleman. Osta atravessou 2 ruas e virou-se para a Rue des Blouses Blanches, que Charlie ha mencionado. Ele entrou em um antigo prédio de apartamentos beige numerado 20. Lumian parou na frente de um banco de jornal ao lado da rua, pegou um papel e, casualmente, passou por ele. Simultaneamente, ele observou a entrada do prédio do canto do olho. São 11 copetes para 1. O dono da banca lembrou Lumian quando percebeu que estava apenas lendo e não comprando. Lumian estava segurando uma cópia de Le Petit Trérien, e sem se importar, ele tirou 2 moedas de 5 e uma de 1 e jogou-as nos outros jornais. O dono da banca ficou em silêncio. Lumian continuou lendo o jornal. City Hall discutindo novos planos de preços com a empresa de abastecimento de água. Valéry critica o consumismo como um fetiche. O maior projeto da história da humanidade busca colaboração. O anúncio final chamou a atenção de Lumian quando ele o lembrou de algo. Cheirava a um brincalhão ou estratagema de um vigarista. Como Lumian ficou de olho no apartamento, ele leu o conteúdo correspondente com crescente interesse. O futuro da humanidade está nas estrelas. A história da humanidade foi forjada pelos corajosos para explorar. Nesta era de rápido progresso tecnológico, nos faltam pioneiros da civilização, visionários com visão e previsão excepcionais e aventureiros com coragem. Na última vez, ficamos presos no mar de Berserk. Desta vez, estamos presos na atmosfera. No entanto, a civilização e a tecnologia humanas, sem dúvida, superarão todos os obstáculos e perigos para forjar um verdadeiro futuro. Nós procuramos colaborar com todos os sonhadores para construir uma ponte espacial que nos permitirá caminhar da superfície para a lua carmesim. Ponto de contato, Bully Patil. Método de contato, 9th Rue Saint-Martin, 5º andar, Quartier 2. Quanto mais Lumian lia, mais divertido ele ficava. Ele se viu em profunda contemplação. Como rei prankster de Cordoue influenciado pelas ideias excêntricas de Aurore, ele nunca concebeu uma noção tão ultrajante, ridícula e absurda. No entanto, esses indivíduos haviam anunciado descaradamente, como se tivessem certeza de que poderiam enganar uma multidão. Ainda estou subestimando o que humano médio. Lumian acariciou o queixo com a mão esquerda enluvada. Naquele momento, ele viu um grupo de pessoas se aproximando do antigo apartamento em 20 Rue des Blouses Blanches. O líder era um cavalheiro de aparência distinta em um chapéu de seda e terno preto. Ele tinha um perfil cinzelado, um tubo de cor mogno em sua boca, e um anel de diamante em sua mão esquerda que brilhava sob a luz. Os homens corpulentos que cercavam o cavalheiro pareciam ameaçadores. Eles usavam camisas de lona ou jaquetas escuras, emitindo uma vibração de gangue. Depois que eles desapareceram na entrada do apartamento, Lumian caminhou com o jornal. Na base da escada, ele detectou várias colônias simultaneamente. Um era fraco e familiar, a colônia inferior que ele tinha aplicado à hosta. O outro era mais aromático, doce e ligeiramente enjoativo. Colônia Musk. Do homem com o cachimbo. Lumian seguiu o perfume até o 5º andar do apartamento. Lá, ele viu Ostatru. O impostor vestido como um feiticeiro, encontrou-se cercado pelo mesmo grupo de indivíduos. O cavalheiro com o anel de diamante bateu na testa com seu cachimbo de cor mogno, sorrindo educadamente. Não pense que você pode nos sacudir só porque você se mudou. Até pagares toda a dívida, eu sigo-te sem parar, como uma sombra. Osta gaguejou com medo. Eu vou ter dinheiro em breve. Posso devolver-te uma parte amanhã. Muito bom, o cavalheiro assentiu com um sorriso. Ele então virou o cachimbo e bateu o rosto de Osta com a extremidade ainda em chamas. Osta recuou de dor, mas não se atreveu a fazer um som. O cavalheiro retirou seu cachimbo e disse gentilmente, mas firmemente, isso é um pouco de interesse. Se não me pagares amanhã, tiro-te um dedo. Com isso, ele colocou a mão no peito e se curvou educadamente. Veja você, amanhã, meu amigo. Na escada, Lumian franziu os lábios e murmurou para si mesmo, as pessoas e os cães estão aprendendo com Germain agora. Como a série The Adventure de Forswell ganhou popularidade, os imitadores de Germain Sparrow surgiram nos continentes do norte e do sul. Frases como isso é cortesia básica e uma doação ou uma maldição se espalharam por toda parte. Quando o grupo se aproximou, Lumian abaixou a cabeça e se afastou, agindo como um inquilino comum encontrando gangsters. Passos caóticos ecoaram quando desceram andar por andar, logo dando lugar ao silêncio.
Lumian olhou na direção de Ostatru, observando que ele já havia se retirado para seu quarto e fechado a porta de madeira. Após alguma contemplação, Lumian flexionou a mão esquerda enluvada e ajustou o chapéu. Ele saiu da escada e se aproximou da porta de Osta. Bang! 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 Ele levantou a mão e bateu na porta. Depois de um momento, Osta abriu a porta, seu rosto uma mistura de choque e medo. Ele gaguejou tremidamente: "Não consigo esse dinheiro até amanhã." Antes que ele pudesse terminar, a figura de Lumian entrou em foco em seus olhos. Lumian abriu os braços e perguntou com um sorriso radiante, surpreso: Você. Osta recuou como se tivesse visto um fantasma. Lumian seguiu até a sala e sorriu para Ostatru. "Eu realmente desejo esquecer a dor do passado, mas também sou uma pessoa cautelosa. Tenho medo de ser enganado e, pior, ser ridicularizado como um tolo." Capítulo 117. Remuneração. Osta forçou um sorriso. "Não estou mentindo. Há realmente uma primavera feminina samaritana. Isso é, assim." Lumian se aproximou de Osta com um sorriso e disse: "Quando chegar a hora, tome um gole primeiro. Se for útil, esquecerás que não te paguei. Se é inútil, porque aqui te devo pagar." Por um momento, Osta ficou sem palavras. Ele só podia sorrir e acenar com a cabeça. Confie em mim. De arrependimento, ele olhou para Lumian, com os olhos arregalados de terror. Lumian, instintivamente virou-se para olhar para a porta, mas não havia ninguém lá. Aprovando a oportunidade, Osta se abaixou e fez uma pausa para a porta aberta. Tude. Osta tropeçou no pé direito de Lumian, que rapidamente se estendeu e caiu no chão. Sua ponte do nariz ficou azul, e seu rosto magro inchou. Lumian fez uma porta, puxou uma cadeira e sentou-se. Ele olhou para Osta, que estava fingindo morte no chão, e disse: "Não me diga que você tem alta percepção espiritual e viu uma criatura bizarra atrás de mim. Você correu para a porta para me ajudar a lidar com isso." Osta ficou atordoado por um momento antes de se levantar e acenar repetitivamente. Isso é certo. Lumian sorriu e olhou para a mesa retangular de madeira contra a parede. Adaga prateada, velas brancas, algumas pequenas garrafas cheias de líquidos diferentes ou vazias, 2 imitações de cabras e uma caixa de papel emitindo uma fragrância das plantas estavam espalhadas por ela. Ele tem uma certa quantidade de reconhecimento e misticismo. Lumian mudou seu olhar de volta para o desconfortável Osta e perguntou: "Quem era aquele cara com o cachimbo agora?" "Barão Brignais." Osta respondeu apressadamente. "Ele é o líder da Savoy Mob no distrito do mercado." Savoy era o nome de uma província do interior da República Intis, na fronteira com as províncias de Alt-Ornassis e Bas-Ornassis. Era rico em recursos minerais e tinha uma cultura popular valente. A expressão de Osta desmoronou, o ar de mistério desapareceu. "Um barão? Ainda há barões?" Lumian perguntou, desviado. "Desde a morte do imperador Roseli e o estabelecimento da república, os títulos aristocráticos desapareceram da vida cotidiana." Osta disse com medo: "Esse é um apelido que ele deu a si mesmo. Talvez os seus antepassados tivessem um título tão aristocrático." Lumian se inclinou para trás em sua cadeira e perguntou casualmente: "Por que ele veio até você? Você deve jantar a eles?" Vendo o comportamento inofensivo de Lumian, como se ele estivesse conversando com um amigo, Osta relaxou um pouco apesar de seu medo. Ele disse amargamente: "Para comprar um item, eu peguei empretado 3.000 velutor de um AJ. Mais tarde, aquele homem vendeu a dívida a Brignais. Eu paguei de volta pelo menos 3,000 velutor, mas ele me disse que ainda havia 2,000 em juros. Se você arranhar por mais 2 ou 3 meses, você não deve 2.000, mas 4.000. Lumian viu a expressão de Osta desmoronar, o ar de mistério desapareceu. Ele então baixou a voz e disse em um tom sedutor: "Se eu fosse você, eu encontraria uma maneira de atrair Brignais e sua equipe para um poço de pedreira. Então, eu derrubaria a camada de pedra Atma, enterrando-os para a eternidade. Sem credores, sem dívidas." Quanto mais Osta ouvia, mais pânico ele fica. Ele olhou para Lumian como se ele fosse um demônio. Ele suspeitava que Lumian já havia tramado tal esquema, mas com Ostatru como alvo fingido, não Brignais. Isso é assassino. Um crime. Osta exclamou em terror. Mantenha-o para baixo. Você não gosta de perder sua voz permanente, não é? Lumian avisou com um sorriso.
Então percebe que é um crime. Alguém já disse que é um crime. Osta ficou sem palavras. Lumian levantou-se e espanou como luvas. Estou só a brincar. Estava a testar a tua personagem. O quê? Osta ficou perplexo. Lumian não revelaria que seu verdadeiro motivo era estabelecer uma personalidade fria e implacável na mente de Osta. Seria útil durante futuras negociações. A confiança forçada ainda era confiança. Parabéns por passar no meu teste. Isto prova que não estás completa sem escrúpulos. Lumian sorriu e abriu os braços. Ele rapidamente conduziu a conversa de volta ao curso. Por que você pediu tanto dinheiro emprestado? Ele olhou em volta, acrescentando, não parece que há algo valioso aqui. Osta instintivamente queria jorrar uma mentira, mas lembrou-se do aviso de Lumian. Ele tremeu e disse, você sabe sobre poções? Você é, realmente um Beyonder? Lumian riu. Vendo que Lumian sabia sobre Beyonders e poções, Osta deu um suspiro de alívio. Ele estava feliz por não ter mentido. Qualquer história fabricada seria crivada de buracos na frente de um verdadeiro Beyonder, facilmente exposto. Se for apanhado, Osta pode acabar dormindo para sempre em algum esconderijo do Underground Trier hoje à noite. Tomando 2 respirações profundas, Osta continuou, há alguns meses, pedi emprestado 3.000 velutor de um agiota para comprar o ingrediente principal de uma poção. Combinado com os 4.000 velutor que eu salvei, eu transformei com sucesso de uma pessoa comum em um Beyonder. A que sequência você pertence? Nem consegues lidar com os bandidos? Lumian perguntou com suspeita fingida. Osta parecia derrotado. Sou um suplicante dos segredos da sequência 9. Não parece fraco. Lumian só podia avaliar pelo nome da poção. Osta lamentou em frustração. Eu pensei que os suplicantes dos segredos também eram poderosos. O vendedor até afirmou que me permitiria ver a verdade do mundo. No final, além da percepção espiritual elevada, tudo o que consegui foi algum conhecimento sacrificial impraticável e magia ritual. Eu posso ocasionalmente sentir a presença de entidades misteriosas, assustando-me sem perspicácia, mas eu não posso nem mesmo derrotar um bandido. A magia ritual deve ser útil, Lumian comentou conscientemente. Osta olhou perto das lágrimas. Eu sou bem versado em misticismo. Sou um seguidor do eterno sol ardente. Como posso orar a uma entidade desconhecida? Isso é muito arriscado, suspiro. Há alguns nomes honoríficos no conhecimento da poção, mas são todas entidades ocultas. Apenas ouvi-los é aterrorizante. Eu não ousaria invocar depravação, parentes verdadeiros, ou o olhar do destino. Ele olhou para Lumian e fingiu determinação. Mas eu considerei. Se o Barão Brignais e os seus capangas me encurralarem outra vez, rezo a existência oculta e ganho força. Osta abriu a boca, mas fechou-a novamente, sua expressão mais dolorida do que chorando. Ele estava ostensivamente falando sobre o Barão Brignais, mas sua verdadeira intenção era divertir Lumian contra forçá-lo a um canto. Lumian estudou o rosto desconfortável de Osta e concordou, essa é uma decisão sábia. O Barão Brignais e a sua equipa subestimam um Beyonder. Se eu estivesse no lugar deles, não lhe daria a oportunidade de chegar a um beco sem saída. Ele então sorriu para Osta. Você estaria morto antes que isso acontecesse. Osta abriu a boca, mas fechou-a novamente, sua expressão mais dolorida do que chorando. Lumian caminhou até a mesa de madeira e brincou com as garrafas vazias. Você se mudou várias vezes, mas o Barão Brignais continua te encontrando. Suspeito que ele ou a Savoy Mob tem Beyonders ao seu lado. Osta ofegou em choque. Lumian pegou o punhal de prata da mesa, girando-o como ele disse ao Osta, eu posso oferecer-lhe 100 velutor como uma recompensa. Osta ficou perplexo mais uma vez. Ele percebeu que não conseguia acompanhar o processo de pensamento de Lumian. Você ainda quer a água de nascente da primavera das mulheres samaritanas? Ele se aventurou. Lumian sorriu e respondeu, diga-me, isso realmente existe? Olhando para o olhar divertido de Lumian, Osta hesitou por um momento antes de admitir, eu não tenho certeza. Lumian assentiu em satisfação. O que eu quero é que você me leve para a reunião que você mencionou, aquela em que você comprou o ingrediente principal da poção. A recompensa é 100 velutor. Lumian fez esse pedido em parte, porque a missão de Madame Magicienne pode estar conectada à reunião envolvendo materiais Beyonder e em parte porque ele precisava de um evento semelhante para adquirir armas, materiais, artefatos selados, e muito mais,
E conhecimento arcano. Osta engoliu com força. Eu posso tentar, mas vou precisar da aprovação do organizador. Não há problema. Lumian pegou uma moeda de ouro e chamou Osta. Louis Dor é a tua recompensa por perguntares. Dou-lhe os restantes 80 velutor quando puder assistir à reunião. Osta não esperava que sua surra se transformasse em uma oferta de emprego. Ele ficou momentaneamente estupefato. Depois de alguns segundos, ele cautelosamente se aproximou da mesa de madeira e tomou o ver-20 Louis Dor. Ele disse a Lumian, não tenho certeza de quando receberei uma resposta, mas o mais tardar na próxima quarta-feira. Passo o dia perto das catacumbas e durmo aqui à noite. Podes encontrar-me a qualquer momento. Lumian assentiu, sorrindo enquanto ele levantava a adaga de prata em sua mão e a mergulhava no ombro de Osta. Sangue jorrou, e Osta cambaleou de volta em terror. Ele se inclinou contra a parede e gritou ansiosamente, não me mate. Não estou a mentir. Lumian pegou uma garrafa de vidro da mesa de madeira e se aproximou de Osta com um sorriso. Não se preocupe. Se te quisesse morto, já o teria feito. Isso é chamado de juramento de sangue. Sou muito cauteloso com decepção e traição. Enquanto Lumian falava, ele segurou a garrafa de vidro vazia até a ferida de Osta, permitindo que o sangue escorresse. Durante este processo, ele sorriu para Osta e disse, você tem uma forte compreensão do misticismo. Você deve saber o que o sangue significa nas mãos dos outros. Não me mintas. Maldição. Por um momento, Osta não pôde decidir se regozijava por não ter sido morto no local ou se desesperava por o seu sangue pertencer agora a um homem mais perigoso do que o Barão Brignais. Lumian não disse mais nada. Ele apertou a tampa da garrafa, rasgou uma tira de pano da sala e jogou-a para Osta. Banda A, tua ferida. Ele não estava familiarizado com nenhuma maldição Beyonder, mas ele poderia testar se o sangue expirado poderia ativar a capacidade de troca de destino de Mercúrio caído. Mesmo que não funcionasse, tudo o que ela precisava fazer era convencer Osta de que ele sabia como lançar maldições. Lumian olhou para Osta, que estava desesperadamente tentando frear o sangramento, e perguntou, casualmente, qual é o seu plano para lidar com o Barão Brignais? Com este Louis Dor e algum dinheiro que eu economizei, eu deveria ser capaz de apaziguá-los por uma semana, disse Osta com um sorriso amargo. Eles não terão um único copete se eles empurrarem seus devedores para a morte. Capítulo 118, Convocação. Lumian assentiu, perguntando, você mencionou que sua percepção espiritual é bastante avançada. Osta caiu breve em transe antes que um medo persistente se espalhasse por seu rosto. Ele levou um momento para se recompor, então disse, isso parece ser uma característica dos segredos suplicantes. Eu posso sentir criaturas escondidas à preita nas profundidades escuras, e eu também posso sentir o mundo real envolvido em um véu grosso. Além desse véu, olhos sem emoção nos observam. Quando ele terminou, Osta se debruçou muito. Lumian esperou pacientemente que o feiticeiro impostor recuperasse o fôlego. Quase um minuto depois, Osta exalou, dizendo, no distrito do mercado e no quartier de l'Observatoire, está tudo bem, mas no trier subterrâneo, muitas vezes posso sentir o fim de certos caminhos. Em lugares que não consigo ver, alguma criatura me chama para me aproximar. Eu me pergunto o que aconteceria comigo se eu realmente entrasse nessa escuridão. Um bom senso místico, de Gordo. Lumian zombou silenciamente da visão espiritual de seu caçador, ao mesmo tempo em que sentia que um suplicante dos segredos não era tão inútil quanto Osta afirmava. Osta continuou, às vezes, quando eu vejo turistas entrando nas catacumbas com velas brancas, recebo essas ilusões. Eu acho que é um ritual que forma um vínculo mágico com alguma entidade oculta, protegendo os turistas de serem devorados pela escuridão ou expulsos pelos mortos. Lumian ficou surpreso, suspenso interiormente. Em termos de misticismo, um suplicante de segredos é bastante potente. É só que eles não são hábeis em combate. Do relatório de Osta, Lumian suspeitava que carrega uma vela branca acesa nas catacumbas era de fato um ritual que permite aos visitantes fugir dos perigos escondidos lá. Os administradores do túmulo provavelmente sabiam disso, mas em busca de lucro, eles não apenas mantiveram silêncio, mas também encorajam os superiores a promover as catacumbas como uma atração turística. Lumian lembrou-se do lamento frequente de sua irmã Aurore, o dinheiro muda as pessoas. Eu me pergunto, em um nível mais baixo, qual pode trazer a mudança de uma pessoa de forma mais eficaz?
Poções, bênçãos ou dinheiro? Lumian murmurou silenciosamente com uma atitude provocadora. Ele então perguntou a Osta: você sentiu algum perigo à espera na escola do distrito de mercado? O rosto de Osta mudou quando ele respondeu em tom grave: eu não me atrevo a me aproximar da casa, queimada em Le Marché du Quartier du Gentleman. À beira do Le Marché du Quartier du Gentleman, perto da Rue des Blouses Blanches, havia uma casa queimada e abandonada. Os membros do parlamento do distrito exigiram há muito tempo seu conlit petit terrien. Foi então que ele finalmente ouviu seu estômago rosnar. Demolição e conversão em um edifício comercial, mas por algum motivo, a proposta nunca chegou à agenda da prefeitura. Mesmo depois de uma década, a monstruosidade de 6 andares ainda estava de pé. Não senti nada quando passei por aqui esta manhã. Lumian virou-se e dirigiu-se para uma porta. Vou visitá-lo novamente. Espero que não me desiludas. Osta, a ferida no ombro agora enfaixada, mostrou um sorriso cativante. Tenham a certeza, vou dar-vos uma resposta. Depois de deixar o quarto de Osta, Lumian de repente acelerou seu ritmo. Em um piscar de olhos, ele se agachou nas sombras das escadas que levavam ao telhado, silenciosamente olhando para a porta de madeira bem ficada. Quase meia hora depois, tendo confirmado que nada estava errado, ele desceu lentamente como escadas com o Le Petit Terrien. Foi então que ele finalmente ouviu seu estômago rosnar. Olhando para a barricada improvisada de rochas, troncos, lajes de lama e itens variados com uma abertura estreita como uma passagem, Lumian avistou uma padaria próxima e gastou 3 lambidas para comprar meio quilo de croissantes. Ele também provou o distinto refrigerante de suco de frutas de Trier. O líquido efervescente girou enquanto o xarope de groselha se dispersava como nuvens dentro dele. A mistura colocou de volta 13 copetes. Se ele devolver uma garrafa de refrigerante, ele poderia recuperar 3 copetes. Ruenachi, Auberge do Coq Doré. Antes que Lumian pudesse entrar no bar do porão, o barulho e o caos chegaram aos seus ouvidos. Apenas após como 9 horas, quase 20 pessoas lotaram o espaço íntimo. Eles sentaram-se no bar ou se amontoaram em tornado de algas pequenas mesas redondas, com a atenção voltada para o barman. O barman elegante com rabo de cavalo explicou engenharia no bar um patrono masculino desconhecido. Isso é chamado de instrumento idiota. Ele testa sua inteligência. Cuidado para tentar. O homem de jaqueta escura parecia intrigado e perguntou: como eu tenda? O barman gesticulou no tubo de borracha exposto com uma expressão solene. Blow aqui até aqui. As bolas se formam no frasco de vidro Atma. Sua capacidade de produzir bolhas e seu tamanho determinam os resultados finais do teste. Sem hesitação, o homem pegou a mangueira de borracha e explodiu nela. Quando bolhas verde claras emergiram do frasco de vidro no topo da máquina, todos no bar pularam de pé, aplaudindo descontroladamente e exclamando: bem-vindo, idiota. O homem pareceu perplexo, por um momento antes de entender a piada. Seu rosto ruborizado carmesim. Ele disparou um olhar feroz para o barman e os clientes turbulentos antes de sufocar sua raiva e murmurar: interessante. Esta brincadeira é realmente algo. Vou trazer alguns amigos para experimentá-lo amanhã. É para isso que servem os amigos. Lumian zombou interiormente. Ele puxou um banquinho e sentou-se, dizendo ao barman: dê-me o habitual, um copo de absinto de erva doce. O barman sorriu. Este é sobre mim. A tua máquina é fantástica. Palavra de seus poderes místicos se espalhou, e as pessoas vieram especificamente para verificar isso. Meu negócio dobrou desde então. A propósito, sou Pavarnelson, o dono deste bar e um pintor amador. Como devo chamar-te? Ciel, respondeu Lumian, seu sorriso inabalável. Ele notou a diferença entre Trieriens e os aldeões de Cordoue. Em Cordoue, qualquer um que fosse vítima de tal brincadeira buscaria a vingança. Mas Trieriens gostava de encontrar novas vítimas e vê-las serem pegas, aliviando seu próprio constrangimento. Você tem um cérebro aguçado. És melhor em brincadeiras do que muitos Trieriens. Para o barman ativo, Pavarnelson, esse elogio foi um grande elogio. Ele deslizou um copo esguio cheio de um líquido verde claro e alucinógeno em direção a Lumian. Tomando um gole do absinto, Lumian saboreou a amargura fraca que agitou seus sentidos e o fez sentir vivo. Ele fechou os olhos, absorvendo a sensação antes de perguntar: eu tenho alguns amigos que chegaram a Trier antes de mim, mas eu não tenho suas informações de contato. Existe uma maneira de encontrá-los. Pavarnelson limpou um copo. Se você é rico,
Anúncia com o jornal de Trier. Se você não estiver, contrate um caçador de recompensas ou um corretor de informações para ver se eles aceitarão o trabalho. Se você está sem dinheiro, volte para o seu quarto e durma. Talvez um dia encontres os teus amigos na rua. Quaisquer recomendações? Um caçador de recompensas confiável ou corretor de informações? Lumian não estava com pouco dinheiro por enquanto e pode receber uma doação de um benfeitor generoso a qualquer momento, mas a publicidade nos jornais estava além dos seus meios. Custaria pelo menos 3.000 veludur. Publicações menores podem ser mais baratas, mas eram ineficazes. Além disso, ele não poderia arriscar alarmar Guillaume Bennet e Madame Pauly se eles lessem os jornais. Pavard assentiu, dizendo: Antônio Reid vive no quarto 5 no terceiro andar do hotel. Podes fazer-lhe uma visita amanhã. Ele é um militar aposentado que virou corretor de informações. Altamente confiável. Lumian tomou nota do número e nome do quarto. Ele levantou o absinto, girando-o suavemente antes de levantar o copo para homenagear o barman. Ponto. Ao retornar ao quarto 207, Lumian não perdeu tempo descansando. Ele desenhou as cortinas esfarrapadas e executou a dança de invocação no espaço apertado. Seu objetivo era ver que criaturas estranhas ele poderia atrair em albergue do Coque d'Oré e Rui Anashi, preparando-se para possíveis ataques futuros, perseguições ou emboscadas. De acordo com Osta, além do prédio incendiado, não havia locais particularmente perigosos no distrito do Mercado. Além disso, estava a uma certa distância da Rui Anashi, tornando improvável que fosse afetada por uma sequência equivalente a 9, Dancer. Afinal, não eram as ruínas da Vila Cordu, onde o poder da inevitabilidade era generalizado, desconsiderando os mais perigosos e aqueles que os dançarinos não podiam atrair. Lumian acreditava que, mesmo que as estranhas criaturas do que apareceram mais tarde fossem mais fortes do que ele, seria quase impossível para eles se forçarem a ele. O símbolo preto azulado que representa a grande existência e o padrão de espinho preto da inevitabilidade seria suficiente para impedi-los de agir de forma imprudente. Em uma dança que alternava entre loucura e distorção, a espiritualidade de Lumian fundiu-se com o poder agitado da natureza, espalhando-se furtivamente em todas as direções. Em pouco tempo, ele sentiu olhos vigilantes sobre ele. Várias figuras translúcidas e embaçadas flutuavam pela sala. Alguns se assemelhavam a humanos, obsessões aparentemente residuais que perduram após a morte. Outros eram grotescos, aparecendo como garrafas ou almôndegas empilhadas, possivelmente originárias do mundo espiritual correspondente. Lumian não reconheceu nenhum deles e não conseguiu determinar seus traços ou habilidades. Naquele momento, uma figura emergiu das cortinas esfarrapadas. Ligeiramente translúcida, era uma mulher com longos cabelos turquesa entrelaçados com folhas verdes que envolviam seu corpo e escondiam áreas vitais. O resto de sua pele clara e lisa foi exposto, incendiando o coração e a imaginação. Com olhos verde esmeralda, lábios vermelhos e um rosto requintado e sedutor, um único olhar para Lumian provocou uma excitação inexplicável dentro dele. Capítulo 119, Criatura Estranha. Em simultâneo, Lumian sentiu seu cabo ficar de pé enquanto um calafrio corria pela espinha. Ele experimentou um forte senso de perigo iminente. Subconsciente, ele tirou o mercúrio caído de sua pintura, pronto para arrecadar o pano preto inscrito em tornado dele a qualquer momento. A figura translúcida com cabelos turquesa e cobertas frondosas flutuava no ar, examinando Lumian na sala. Seus olhos esmeralda verde mudaram entre uma expressão enevoada e sorriso, lembrando um vórtice profundo que seduzia a alma humana a afundar nela. Por um lado, Lumian experimentou um desejo familiar, mas estranho, que varreu sua mente, interrompendo a maioria de seus pensamentos. Por outro lado, ele não pode deixar de sentir medo, semelhante a um inseto voador enquanto uma aranha gira sua teia. Ele abredou sua dança, preparado para parar a qualquer momento. Uma figura feminina translúcida exibia uma expressão ansiosa, mas instantivamente sentiu que algo estava errado e hesitou em se aproximar de Lumian. Às vezes, inclinou-se para a frente, às vezes recuperado para as cortinas, mas, em última análise, não fez nada. Depois que Lumian terminou sua dança de invocação, ele ouviu um som fraco em seus ouvidos. Estava tão perto que parecia que estava bem ao lado, fazendo com que as estranhas criaturas que permaneciam na sala desaparecessem uma a uma. A última a sair foi a figura feminina com cabelos turquesa e coberturas frondosas.
Parecia relutante e perplexo. Lumian soltou um suspiro de alívio e fechou os olhos, ouvindo silenciadamente como vozes indistintas dentro dele. Ele não consegue distinguir uma única palavra, mas ansiava por ouvir cada uma clara. Depois de um momento, Lumian abriu os olhos e olhou para a janela obscurecida pela cortina esfarrapada. Ele murmurou para si mesmo: o que era aquilo? Sua intuição lhe disse que a figura feminina translúcida era muito mais poderosa do que as outras criaturas estranhas convocadas. Não era algo que Beyonders em seu nível pudesse lidar. Se não fosse pela corrupção selada dentro de seu corpo e pelo padrão azulado preto em seu peito, impedindo que as criaturas espíritas se aproximem subconscientemente dele, mesmo sem ativação, Lumian suspeitava que algo poderia ter acontecido com ele. Isso despertou sua curiosidade. Como outros dançarinos sobrevivem? Ele só se atreveu a realizar a dança de invocação depois de confirmar que a área não era muito perigosa, mas algo quase aconteceu. Como outros dançarinos poderiam evitar tais riscos? É porque eu obtive minha bênção através do vermelho e falha algum reconhecimento místico, ou é porque outros dançarinos só poderão atrair criaturas estranhas semelhantes a si mesmos? Além disso, a dança de invocação vem de uma existência, então não devo ter problemas em circunstâncias normais. Lumian ponderou por um momento. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que era uma anomalia. Ele acreditava que a corrupção em seu corpo estava em um nível extremo alto. Mesmo selado, poderia ocasionalmente atrair entidades estranhas e perigosas. Felizmente, a corrupção também fornece proteção. Lumian exalou, guardou o mercúrio caído e acendeu a lâmpada de carboneto preto de ferro. Sentou-se à mesa de madeira e folheou o caderno de Aurore. Ler o caderno de misticismo de trás para frente era excruciante. Sem o reconhecimento correspondente, ele ocasionalmente se sentiria analfabeto. Ele não teve escola a não ser tirar o primeiro caderno de Aurore e memorizar o simbolismo e o significado místico dos símbolos correspondentes. No entanto, Lumian não pode enviar um pouco a pouco da frente para trás. Ele acreditava que, se o caderno de feitiçaria de Aurore realmente escondesse informações cruciais, ele seria definitiva no conteúdo do último ano 2. Quando anormalidades apareceram gradualmente em Cordu Village e os pastores começaram sua caçada. Depois de quase 2 horas lutando com o conselho verificado como relâmpago, Lumian admitiu a derrota e decidiu continuar na noite seguinte. Ele lavou-se breve e deitou-se na cama, recordando a estranha criatura que acabara de invocar. Lumian colocou Mercúrio caído ao lado do viajante, sentindo-se apreensivo. Antes de deixar Cordu, ele havia inserido o malvado Dirk Preto e confirmou que o destino que ele havia trocado do monstro flamejante era a dor de imolação. A escuridão gradual se aprofundou, mas Ruianashi nunca experimentou um momento de paz. Cantar, gritar, xingar, lutar, perseguir, tossir, chorar e se exercitar encheram o ar, compondo uma sinfonia noturna. Lumian tinha se acostumado com o barulho, o que até o fez sentir vivo. Inconscientemente, ele se afastou para dormir. Às 6 da manhã, a distante catedral tocou, lembrando Cordu. Lumian acordou pontualmente, mas estava relutante em abrir os olhos. Depois de alguns minutos, ele se sentou e prendeu Mercúrio, caído em sua pintura. Seus sonhos foram caóticos durante toda a noite, mas nada fora do comum ocorreu. Estou a pensar demais? Lumian murmurou. Ele abriu a porta e entrou no banheiro mais próximo. Usando a luz da manhã fluindo pela janela, ele se examinou no espelho. Em comparação com o mesmo momento do dia anterior, ele não mudou nada. A cor e o comprimento de seu cabelo eram fatores externos não redefiniam com sua condição física. Lumian abaixou-se e escovou os dentes. Quando ele enxagou a boca, ele avistou Charlie entrando pelo canto do olho. Você não mora no 5º andar? Lumian cuspiu o líquido e virou-se para perguntar a Charlie. Charlie havia se transformado em uma camisa branca amarelada com as algemas enroladas até os cotovelos. Ele bocejou e disse, você pode acreditar, esses caras já estão acordados antes das 6. O banheiro no 5º andar é embalado. Ele então sorriu. Eu ainda gosto mais desse banheiro no 2º andar. Você sabe por quê? Está limpo. Embora esse bastardo Laurent tenha sobrancelhas muito altas e não saiba como ajudar sua mãe, ele tem seus pontos fortes. Ele ama a limpeza. Enquanto ele estiver no apartamento, ele limpa o quarto todos os dias. E cuida do banheiro também. Será que ele não pode usar o banheiro se estiver sujo? Então, ele é que está a limpar.
O Lumian ficou surpreendido. Sua impressão do jovem chamado Laurent tinha sido que ele era frio, arrogante e impecavelmente vestido. Ele claramente pensava muito em si mesmo e parecia alheio à situação de sua mãe. Ele não atacou o Lumian como alguém que limpava a casa de banho. Anteriormente, Lumian tinha assumido que os outros inquilinos no segundo andar tinham crescido fartos com os moldos de centavo do proprietário e tinha tomado a si mesmos para limpar seus espaços compartilhados. Percebendo o rosto abatido de Charlie, como se ele tivesse ficado acordado a noite toda, Lumian sorriu e perguntou: "Acertaste a Rue de la Muraille ontem à noite?" Rue de la Muraille era o infame distrito da Luz Vermelha de Trier. "Como posso me dar ao luxo de ir à Rue de la Muraille? Mas eu definitivamente vou lá um dia desses." Charlie cerrou os dentes e continuou: "Eu voltei para o hotel às 10 horas da noite passada. Então eu fui ao bar subterrâneo e bebi com os caras até a meia-noite. Nas primeiras horas, eu até tive digamos, um sonho bastante vívido. Ciel, os nossos nomes soam iguais, mas são escritos de forma diferente. Você pode imaginar como eu estava em êxtase nesse sonho. E quando acordei, como esmagado e como vazio." Lumian forneceu o adjetivo. "Sim, sim, sim." Charlie foi até o banheiro e soltou o cinto. Seus olhos já estreitos se enrugavam de satisfação. Lumian beliscou o nariz e zombou: "Tiveste um sonho molhado?" Charlie estremeceu, apertou a mão direita e riu. "Foi o sonho mais realista que já tive. A mulher era muito mais bonita do que qualquer outra na Rue de la Muraille. Ela era tão terna e apaixonada. Nunca quis acordar." "Bem, claramente você não aguentou por muito tempo." "Acordar foi uma misericórdia", brincou Lumian. Charlie não se preocupou em discutir, e em vez disso disse sinceramente: "Eu estou planejando ir para a Rue du Rossignol aos domingos depois que eu sou pago e quando eu estou fora do trabalho. Há alguns salões de dança lá com alguns bichanos acessíveis. Uma colega de trabalho me disse que eu só preciso de 52 copetes para me tratar. Mas neste momento, perdi o interesse." De repente, a excitação de Charlie aumentou. Abaixando sua voz, ele confidenciou a Lumian: "Sabe o que? Um hóspede rico do hotel tem me tratado muito bem, pedindo-me para entregar comida e ajudar a arrumar o quarto." "Um homem?" Lumian perguntou com uma pitada de travessura. Charlie balançou a cabeça apressadamente. "Não, é uma senhora. Acho que ela gostou de mim. Estou rasgado. Se ela fizer uma proposta, devo comprometer os meus princípios. Sabes que este tipo de coisas são muito comuns em Trier. Se ela é o meu bilhete para o meu primeiro grande dia de pagamento, em breve poderei ter o meu próprio hotel. Eu pensei que você não hesitaria." Embora eles só se conhecessem por 2 dias, Lumian estava convencido de que a bússola moral de Charlie era bastante flexível. Charlie suspirou, visivelmente perturbado, e admitiu: "Ela está na casa dos 50. Lumian soltou um longo oi. Sua expressão transmitiu seus pensamentos. Dando adeus a Charlie, Lumian voltou ao seu quarto para se transformar em uma jaqueta, calças e outros trajes adequados para a Rue Anachi. Ele passou 6 copetes em uma panqueca de cebolinha e um lamber em meio litro de apple esqueixor. Estabelecendo-se em um canto da rua, ele vagarosamente comeu seu café da manhã. Sombras dos edifícios de ambos os lados o encobriam enquanto ele apreciava os sabores de cebolas e farinha, observando os vendedores ambulantes, mulheres comprando mantimentos, trabalhadores apressados, crianças procurando lixo, e crianças procurando comida, e uma barricada num beco próximo. Era 9 da manhã quando Lumian finalmente se levantou, tirou a poeira e voltou para o Auberge du Coq Doré. Ele subiu ao 3º andar e bateu na porta do quarto 5. O corretor da informação, Anthony Reid, residia aqui. Depois de uma sequência de pancadas, uma voz masculina composta com um sotaque da costa oeste de Medceazir respondeu: "Por favor, entre." Lumian virou a maçaneta e abriu a porta. A primeira coisa que o atingiu foi um odor levemente acre e mentolado, provavelmente destinado a repelir insetos. Então, ele viu um homem de 40 anos sentado ao lado da cama. O homem usava uma camisa verde militar, calças combinando e botas de couro sem renda. Seu cabelo foi cortado para um corte de zumbido fino. Ele não possuía o ar arrumado e eficiente de um veterano. Sua linha fina amarela clara havia recuado consideravelmente, deixando uma vasta extensão de testa. Seu rosto tinha crescido gordo, sua barba meticulosamente raspada. Sua pele era ligeiramente oleosa e os poros do nariz entupidos.
Ele parecia um pouco sem noção e pouco sofisticado. Quando Anthony Reid se virou para enfrentar Lumian, seus olhos castanhos escuros espelharam a figura de Lumian. Por alguma razão, Lumian de repente sentiu uma pontada de desconforto. Capítulo 120. Ravings da Lunatic. Anthony Reid considerou Lumian friamente e perguntou: qual é o problema? Eu ouvi de Pavard que você é um corretor de informações confiável. Lumian rapidamente divulgou sua fonte para evitar perder tempo em sondagem mútua. Com o rosto rechonchudo, Anthony Reid sentiu, consciencializou e gesticulou em direção a uma cadeira no centro da sala. Que informação precisa? Ou melhor, que informação você gosta que eu descobrisse? Lumian sentiu uma pontada de desconforto ao enfrentar Anthony Reid, que exalta um ar de honestidade e confiabilidade. Ele sentou-se e confirmou sucintamente: estou à procura de dois indivíduos. Nomes, aparências e características distintivas. Anthony Reid deu uma olhada no quadril esquerdo de Lumian. Lumian refletiu por um momento antes de responder: um Guillaume Bennett, anteriormente um padre da Igreja Eterna do Sol Ardente. O outro é Paulis de Roquefort. Mais de um mês atrás, ela chegou a Trier com seu marido, Belst, seu mordomo Louis Lund, e a empregada de sua senhora, Cathy. Eu não tenho nenhuma foto deles. Tudo o que posso dizer é que Guillaume Bennett tem cabelo preto curto e olhos azuis. Ele possui um comportamento solene e fortes ambições. Sua característica mais notável é seu nariz aquilino. Paulis tem cabelos longos e castanhos e olhos castanhos brilhantes. Suas sobrancelhas são mais leves e finas, e ela exala uma aura elegante, mas sedutora. Anthony Reid ouviu octuamente antes de se levantar de sua cadeira. Ele atravessou a sala para uma mesa de madeira perto da janela, abriu uma gaveta e pegou uma pilha de papel branco e um lápis afiado. Em pouco tempo, ele esboçou dois retratos. Veja se estes se assemelham a eles. Anthony reentrou os esboços para Lumian. Lumian inspecionou os desenhos e ficou impressionado com sua qualidade vívida e realista. Além da ausência de cor, eles eram quase indistinguíveis das fotografias. Ele olhou para Anthony Reid com espanto, observando um cani. Como você pode reproduzir sua semelhança com toda precisão com base na minha breve descrição? Ele tinha assumido que Anthony Reid iria elaborar vários esboços para ele revisar antes de finalizar os retratos. Anthony Reid abriu um sorriso raro. Eu recriei como imagens dos cartazes oficiais. As autoridades também estão procurando por elas. Não admira. De arrependimento, tudo feito sentido para Lumian. Tanto o padre Guillaume Bennett quanto a Madame Paulis eram devotos de deuses malignos que haviam recebido dádivas. Uma vez que Rian e seus companheiros relataram a situação, ele foi obrigado a atrair a atenção necessária. Com essa percepção, a inquietação de Lumian crescendo. Eu também devo ser procurado. Anthony Reid viu meu retrato. Ele reconhece-me. Tentando manter a compostagem, Lumian perguntou ao corretor de informações: eu não estou surpreso. Quero saber o valor das suas recompensas. Guillaume Bennett tem uma recompensa de 20.000 veludor. Cada informação vale 500 veludor. O mesmo vale para Paulis, Anthony Reid respondeu despreocupadamente. Lumian sorriu. Se você descobrir qualquer informação útil, você pode ganhar dinheiro com uma recompensa 2 vezes. Ele estava insinuando que Anthony poderia reivindicar uma parte das autoridades e outra dele. Anthony assentiu em concordância. Vou levar a sua tarefa. 500 veludor, com 100 adiantado. Estes são os meus termos. Se você não pode aceitá-los, encontre outro corretor de informações ou caçador de recompensas. Lumian sabia que não havia espaço para negócios. Ele só podia acenar ligeiramente e admitir: não há problema. Assim que ele estava prestes a entrar o dinheiro, um tiro de arrependimento irrompeu do lado de fora da janela. Todo o corpo de Anthony reestremeceu como se confrontado com seu inimigo mortal. Ele instintivamente se abaixou sob a mesa de madeira para se cobrir. Lumian ficou surpreso. Essa reação não foi um pouco extrema. Não é típico da vida na rua Yanashi. Tiros, brigas e escaramuças em larga escala eram comuns aqui. Aqueles que viviam esta área deviam ter se adaptado agora, apenas precisando se afastar das janelas para evitar balas perdidas. Em pouco tempo, a comoção diminuiu. nvel.us.b/com Anthony Reid levou alguns segundos para recuperar a compostagem antes de sair de debaixo da mesa. Ele ofereceu a Lumian um sorriso de ovelha e explicou: peço desculpas. Alguns anos atrás, durante a guerra,
Sofri de estresse pós-traumático no campo de batalha e não tive escola a não ser me aposentar e voltar para Trier. Então, por que escolher viver na rua Yanashi, onde os tiros eram uma ocorrência regular? Lumian não pressionou mais. Ele não tinha interesse nos problemas psicológicos de Anthony Reid. Ele retirou uma nota de 50 veludor e gentilmente traçou seu dedo sobre a imagem de Levonx, as movimentadas ruas comerciais e as silhuetas de comerciantes que passavam. Sentindo a textura restante, Lumian entregou a nota azul acinzentada, 2 moedas Louis d'Or e 2 moedas de 5 verbos gravadas com o sumbir para Anthony Reid. Sua carteira parecia um terceiro isqueiro, e ele não conseguia sacudir a sensação de dinheiro escorregando pelos dedos. Ao examinar o Limarché do Quartier do Gentleman por trás das notas, Anthony Reid dobrou o dedo e sacudiu a superfície para verificar sua autenticidade sob a luz do sol. Satisfeito, ele embolsou o dinheiro e perguntou: "Você quer verificar comigo periodicamente para atualizações, ou devo ter um endereço? Se me deparar com alguma informação, posso deixá-la na sua casa. Estou no quarto 207. Lumian sabia que não podia esconder sua estadia no albergue do Coque Duré de Anthony Reid, então, ele forneceu o número do quarto. Ao sair do quarto 305, a expressão de Lumian tornou-se cada vez mais solene quando ele murmurou para si mesmo: "Eu preciso ser mais cauteloso nos próximos dias para evitar que Anthony Reid me traia. Talvez eu devesse encontrar uma oportunidade para demonstrar minha força na frente dele, convencendo-o de que não deixarei nenhuma transgressão ficar impune." Enquanto Lumian refletia sobre seus pensamentos, ele se dirigiu para as escadas. De repente, ele ouviu alguém exclamando, rindo e soluçando: "Estou morrendo, estou morrendo." Lumian olhou na direção da voz e viu um homem agachado pela porta da sala 310. O homem usava uma camisa de linho imundo e calças amarelas. Seu cabelo preto despenteado caiu em cascata até seus ombros. Naquele momento, ele agarrou a cabeça com as 2 mãos e olhou para o chão, murmurando repetidamente: "Estou morrendo, estou morrendo." Sua voz oscilava entre medo e insanidade. O louco ocasionalmente lúcido que o Charlie mencionou? Lumian avaliou por alguns segundos, inclinou-se e perguntou curiosamente: "Por que você acha que está prestes a morrer? Você tem uma doença terminal?" Sem levantar a cabeça, o homem continuou a gritar: "Estou morrendo, estou morrendo." Lumian sorriu e passou por ele na sala 310. Sua porta de madeira se abriu. O layout da sala espelhava o dele em 207. Era relativamente arrumado, exceto pelos erros inevitáveis que não podiam ser despejados. O olhar de Lumian varreu a lâmpada de querosene, uma infinidade de livros, canetas, malas e outros pertences. O louco levantou-se e declarou atordoado: "Este é o meu território." "Eu sei", respondeu Lumian com um sorriso. "Mas se você está prestes a morrer e não tem filhos ou parentes, por que não usar sua herança para ajudar vizinhos pobres como nós?" Ele observou que o louco estava apenas em seus 20 e poucos anos. Sua barba espessa e preta tinha sido deixada sem barba por quanto tempo, fazendo com que seus olhos azuis aparecessem como se estivessem enterrados nas profundezas de uma floresta. O louco olhou fixamente por alguns momentos antes de segurar o cabelo e gritar de angústia: "Eles estão todos mortos. Estão todos mortos. Vi o fantasma de Montsouris. Estão todos mortos. Estou prestes a morrer também." O fantasma de Montsouris? Lumian finalmente ouviu algo distinto do louco. Ele deliberadamente provocou outro homem para ver se ele poderia provocar uma reação diferente. O feedback positivo fez com que ele se sentisse como se estivesse progredindo na digestão da poção. Um dos princípios de atuação de um provocador é que a provocação é apenas um meio e não um fim. Lumian estudou o louco cuidadosamente e perguntou: "Por que o fantasma Montsouris faria com que eles morressem e empurrasse você até a porta da morte?" O louco abaixou a cabeça e murmurou: "Qualquer um que vê o fantasma de Montsouris morrerá. A família também vai morrer. Eles vão morrer dentro de um ano. Isto é a ilusão do louco, ou algo assim aconteceu. Se sim, foi uma maldição." Lumian cutucou: "Onde você encontrou o fantasma de Montsouris?" "Subterrâneo, subterrâneo. Está abaixo do distrito do mercado." O louco se agachou novamente, suas costas pressionadas contra a parede enquanto abraçava seu corpo trêmulo. O submundo abaixo do distrito do mercado. Ele não poderia simplesmente denunciá-lo às 2 igrejas e mandá-las enviar pessoas para erradicar os seres impuros.
Lumian meditou silenciosamente. Vendo que o louco tinha revertido para o seu estado estou morrendo, ele abandonou sua busca pelo assunto, saiu da sala 310 e desceu as escadas. Amanhã era domingo. Lumian planejava visitar o Café Maison no quartier do Jardim Botanique ao meio-dia para se familiarizar com a área. À tarde, ele ia ao cemitério subterrâneo para ver se Osta havia recebido uma resposta do organizador do encontro. As vielas ao redor da rua Yanashia estavam cheias de obstáculos feitos de pedras, madeira, galhos e detritos variados. Mesmo na estrada principal, pode-se tropeçar neles de vez em quando. No entanto, já havia um caminho largo o suficiente para duas carruagens passarem. Estes foram chamados barricadas de rua, e eles poderiam ser encontrados em muitos distritos. Alguns carregavam as marcas de fumaça e fogo, enquanto outros ainda tinham restos de sangue seco. Eles eram uma característica única de Trier, contrastando fortemente com as ruas pedonais da Arcada. Lumian pisou um ponto baixo na borda de uma barricada, emergiu do beco escuro e entrou na rua. Ele então fez o seu caminho em direção ao sinal de transporte público, com a intenção de tomar esse transporte para o quartier do Jardim Botanique. Enquanto caminhava, Lumian avistou inúmeros vagabundos deitados em cantos, aquecendo-se ao sol e colhendo piolhos. Todos eram imundos, magros e desprovidos de energia. Isso trouxe de volta memórias de seus próprios dias como um vagabundo. Ao contrário do reino Loen, que proibia os vagabundos de dormir nas ruas e nos parques, a República em Tis não tinha essas regras em vigor. No entanto, eles foram proibidos de entrar em estabelecimentos pagos ou locais privados. Eles muitas vezes zombavam de Loen por sua falta de cultura. Perdidos em pensamentos, os olhos de Lumian se estreitaram. Ele sentiu que alguém o estava seguindo.